Então vamos lá, pessoal, vamos dar continuidade aí. Peguem o livro de português de vocês, lembrando que hoje é dia 14 de outubro. Abram na página 267, nós iremos falar sobre os porquês, né? Nós temos o porquê separado, nós temos o porquê separado com acento, o porquê junto e o porquê junto com acento. Então vamos entender aí as diferenças e como nós conseguimos usar aí esses porquês. Em qual frase, em qual sentido, como que eu vou usar esse tanto de porquê? Para que eu tenho esse tanto de porquê? Leia a tirinha. O mundo de Leloca. Por que será? Pai, por que será que quando os raios caem na água, os peixes não morrem? Por que vou pesquisar sobre isso, lindinha? Mãe, por que será que os passarinhos não tomam choque quando ficam em cima dos fios elétricos? Porque são muito leves? Júnior, a água incolor. Por quê? O que é incolor? Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nessa casa? Então, olha lá, letra A. Copie da tirinha a frase em que o porquê, com acento e junto, dá a ideia de explicação. Então, olha lá, o porquê aí. Vou pesquisar sobre isso, lindinha. Certo? Letra B. Escreva a frase em que o porquê, junto com acento, finaliza uma pergunta. Júnior, água é incolor? Por quê? Certo? Então, essa é a frase. Letra C. Releia o trecho extraído da tirinha. Por que será que ninguém sabe o porquê de nada nesta casa? Letra D. Marque a alternativa em que a palavra destacada pode ser substituída sem que mude do sentido por. Portanto, motivo ou causa. Aí, nesse caso, é motivo, né? Porque será que ninguém sabe o motivo de nada nessa casa, né? Então, olha lá. Diferente uso dos porquês. Vamos entender. Porquê separado é utilizado em frases interrogativas, né? Ou seja, de perguntas diretas e indiretas e equivale a por que motivo ou por que razão. Por que motivo você fez alguma coisa? Por que razão você deixou de fazer alguma coisa? Certo? Esse é o sentido do porquê aí, separado sem acento. Um exemplo. Por que você não foi à festa? Então, por que razão, por que motivo você não foi à festa? Não sei por que você não foi à festa. Não sei por que motivo, não sei por que razão você não foi à festa. Então, esse é o jeito de usar esse porquê. Agora eu tenho o porquê separado com um acento circunflexo. Ele é usado no final das frases. Então, esse porquê de cima, ele é utilizado o quê? Geralmente no meio da frase ou no início da frase. Esse porquê com acento separado, ele é utilizado o quê? Em frases interrogativas, né, de perguntas, mas no final das frases. Ele também equivale a porquê motivo e a porquê razão. Só que quando ele está lá no final das frases, então ele vai ter um acento, certo? Então, olha lá, exemplo. Você não foi à festa. Por quê? Né? Você não foi à festa. Por que motivo? Por que razão? Certo? Então, quando for o porquê tiver no final da frase, vai ter um acento circunflexo. Agora, o porquê junto, sem acento, ele é utilizado para dar uma explicação, né? Quando eu vou responder algo, né? Ou causa de alguma coisa. Exemplo, o bebê estava doente, porque chorava sem parar. Não foi à festa porque estava doente. Eu estou explicando, né? Então, quando eu faço uma explicação, o meu porquê é junto, sem acento. Agora, o porquê junto com acento, aonde eu vou usar ele? Ele é um substantivo, sinônimo de motivo e razão. Ele pode vir acompanhado de um artigo. Compreendo o porquê da reunião. Então, veio acompanhado de quem? Do artigo aí, né? Compreendo o porquê da reunião. Então, quando ele vem acompanhado aí de um artigo, né? Quando ele tiver aí, ele vai ter acento circunflexo. Mas ele também está explicando, então ele é
junto, certo? Então, vamos lá. Número 2. Por que as frases porquê ou porquê? Então, vocês vão completar aí com os porquê. Não chegue tarde, porque durmo cedo. Esse porquê aí é o quê? Ele é junto e sem acento, né? Simples assim, não chegue tarde. Porque durmo cedo. Ele não está acompanhado de artigo, ele não está no final da frase, então ele não tem acento. Agora, por que eles não participaram da competição? Esse porquê aí, ele é uma pergunta e ele está no início da frase. Então, ou seja, se ele está no início da frase e ele é pergunta, ele é o porquê separado sem acento. C. Ninguém compreendeu o porquê de tanta confusão. Então, tem um artigo ali, o porquê. Então, vai ser aquele porquê junto, né, de explicação, mas com um acento no E. Letra D. Ele não gostou do passeio. Por quê? É uma pergunta e o porquê está lá no final da frase. Ou seja, se ele está lá no final da frase, ele é separado e com acento. Certo? Deu para entender? Então fiquem com Deus e espera aí que ainda tem mais uma aula.